Você já se pegou tentando mudar alguém? Pode ser um amigo, um colega de trabalho, ou até mesmo um familiar. A frustração vem quando percebemos que, por mais que nos esforcemos, não conseguimos controlar as ações dos outros. E sabe o que é mais surpreendente? Essa luta é inútil. Imagine um mundo onde você foca apenas em si mesmo, nas suas reações e pensamentos. É libertador, não é? A verdade é que a única pessoa que você pode realmente moldar é você. E isso traz um poder imenso. Já parou para pensar como seria sua vida se você direcionasse toda essa energia para seu próprio crescimento? Ao invés de se perder em tentativas de manipular o comportamento alheio, que tal investir na sua própria transformação? O estoicismo nos ensina que o controle é uma ilusão. Você pode escolher como reagir, como se sentir, como viver. E nessa escolha, você encontra a verdadeira liberdade. Então, como você pode usar essa liberdade hoje? Pense nas pequenas ações que podem mudar sua vida. Vamos explorar isso juntos? Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A natureza do controle pessoal, entendendo o que podemos e não podemos controlar. Se tem uma coisa que aprendi ao longo da vida é que a questão do controle é mais complexa do que parece. A gente vive em um mundo que nos ensina a querer ter tudo sob controle, como se isso fosse sinônimo de sucesso. Mas, na verdade, existem muitas coisas que simplesmente não podemos controlar. As reações dos outros, as circunstâncias externas e até mesmo algumas das nossas emoções são variáveis que, por mais que tentemos, não conseguimos dominar. Essa percepção não é só libertadora, mas também fundamental para o nosso bem-estar. Entender o que está ao nosso alcance e o que não é, transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, começamos a focar no que realmente importa, nossas ações e reações. Isso não significa que devemos nos tornar passivos, mas sim que precisamos ser mais seletivos e estratégicos sobre onde decidimos investir nossa energia emocional. Por exemplo, ao invés de tentar mudar o comportamento de um amigo, podemos nos concentrar em como reagimos a ele. Outra questão importante é que, ao reconhecer nossos limites, também conseguimos evitar frustrações desnecessárias. Quantas vezes já nos sentimos exaustos tentando mudar uma situação ou uma pessoa? Isso só gera desgaste, muitas vezes, um ciclo vicioso de angústia. Ao compreender que o controle é uma ilusão, ganhamos a liberdade de aceitar as coisas como são, assim, podemos redirecionar nossa energia para aquilo que realmente podemos moldar, nosso próprio comportamento. Chegar a essa consciência não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, somos puxados pela pressão social que nos diz que devemos ter tudo sob controle. Mas, ao olhar para dentro, percebemos que o verdadeiro poder está em aceitar as imperfeições da vida e a incerteza que ela traz. Essa aceitação não é sinal de fraqueza, mas sim uma forma de empoderamento. É quando entendemos que a nossa paz interior não depende do que acontece ao nosso redor, mas sim de como escolhemos reagir a isso. Por fim, essa jornada de autoconhecimento nos leva a um lugar mais saudável em nossos relacionamentos. Ao parar de tentar controlar os outros, começamos a cultivar conexões mais genuínas e autênticas. A liberdade que vem dessa compreensão é uma das maiores dádivas que podemos dar a nós mesmos e aos que nos cercam. Afinal, quando deixamos de lado a necessidade de controle, abrimos espaço para a verdadeira empatia e compreensão. A importância da autoconsciência, reconhecendo nossas emoções e reações. Autoconsciência é um termo que, se parar para pensar, pode parecer simples, mas sua profundidade é imensa. Quando falo sobre reconhecer nossas emoções e reações, estou me referindo a algo que vai além do ato de sentir. É um convite para observar, entender, principalmente, aceitar o que está acontecendo dentro de nós. Muitas vezes, agimos por impulso, sem nem perceber o que nos levou a determinadas reações. Essa falta de consciência pode gerar conflitos e desentendimentos nas nossas relações. Um dos primeiros passos para desenvolver essa autoconsciência é prestar atenção nas nossas emoções. Eu costumava ignorar o que sentia, achando que isso era uma forma de ser forte. No entanto, percebi que essa estratégia só gerava mais confusão. Quando a gente não dá voz às nossas emoções, elas encontram outras maneiras de se manifestar, muitas vezes de forma explosiva ou inadequada. Aprender a identificar o que estamos sentindo em determinado momento é essencial para que possamos responder de maneira mais equilibrada e consciente. A autoconsciência também nos ajuda a entender as raízes das nossas reações.
Por exemplo, se alguém faz um comentário que nos irrita, em vez de reagir na hora, podemos nos perguntar: por que isso me afetou tanto? Essa reflexão nos leva a compreender nossos gatilhos emocionais, assim, a responder de forma mais construtiva. Essa prática, que pode parecer simples, exige um certo esforço e dedicação, mas os resultados são incríveis. Ao nos conhecermos melhor, nossas reações se tornam mais alinhadas com quem realmente somos. Além disso, a autoconsciência nos capacita a lidar com emoções difíceis, como a raiva ou a tristeza. Em vez de fugir ou tentar reprimir esses sentimentos, podemos acolhê-los, entender suas mensagens e aprender a lidar com eles de forma saudável. Isso não só nos fortalece, mas também melhora nossas interações com os outros. Quando sabemos o que está acontecendo conosco, ficamos menos propensos a projetar nossas frustrações nos relacionamentos, criando um espaço mais seguro para a troca e o diálogo. Por último, a autoconsciência é uma ferramenta poderosa para a empatia. Quando nos tornamos mais conscientes de nossas próprias emoções, começamos a compreender melhor as dos outros. Essa conexão emocional nos permite construir relacionamentos mais profundos e significativos. Assim, ao invés de reagir impulsivamente, passamos a responder com compreensão e respeito, não apenas a nós mesmos, mas também aos que nos cercam. Limites saudáveis: como estabelecer e respeitar os limites pessoais em relacionamentos. Falar sobre limites saudáveis é algo que sempre me traz à mente as vezes em que fui desrespeitado ou quando desrespeitei os limites dos outros. É fácil esquecer que, para que nossos relacionamentos sejam saudáveis, precisamos estabelecer e respeitar limites. Esses limites podem ser físicos, emocionais ou até mesmo temporais. O que importa é que eles definem o que estamos dispostos a aceitar e o que não estamos. Estabelecer limites não é um ato egoísta. Muito pelo contrário, é uma forma de cuidar de nós mesmos, consequentemente, de quem nos cerca. Quando deixamos de lado nossos limites, começamos a nos sentir sobrecarregados, exaustos e, em muitos casos, ressentidos. Por isso, é fundamental ter clareza sobre o que nos faz sentir confortáveis e o que nos incomoda. Essa clareza nos ajuda a comunicar nossos limites de forma assertiva e respeitosa. Um ponto interessante é que, ao estabelecer limites, estamos na verdade promovendo um espaço de respeito mútuo. Quando dizemos não para algo que não nos faz bem, estamos afirmando nosso valor, ao mesmo tempo, dando a outra pessoa a oportunidade de respeitar nossa escolha. Isso cria um ambiente onde todos se sentem mais seguros e à vontade para expressar suas emoções e necessidades. Claro que respeitar os limites dos outros é tão importante quanto estabelecer os nossos. Muitas vezes, pode ser tentador ignorar os limites alheios, principalmente quando estamos em situações emocionais intensas. No entanto, fazer isso é um sinal de falta de respeito e empatia. Aprender a reconhecer quando alguém está se sentindo desconfortável ou sobrecarregado é uma habilidade que todos deveríamos desenvolver. Isso não só melhora nossas relações, mas também nos torna pessoas mais conscientes e atentas. Por fim, limites saudáveis também nos ensinam a importância do autocuidado. Quando respeitamos nossos próprios limites, criamos um espaço para o autocuidado e a reflexão. Isso é essencial para mantermos nossa saúde mental e emocional. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para o oposto, é vital lembrarmos que cuidar de nós mesmos não é um luxo, mas uma necessidade. E, assim, ao praticarmos a respeito dos nossos limites e dos limites dos outros, contribuímos para um ambiente onde todos podem prosperar. O papel da empatia: compreendendo as perspectivas dos outros sem tentar controlá-las. Empatia é uma palavra que está em alta, mas o que realmente significa? Para mim, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas emoções e perspectivas sem a necessidade de controlá-las. Não é sobre consertar as coisas para alguém ou tentar mudar o que está acontecendo, é sobre acolher e validar o que a outra pessoa está sentindo. Essa prática é fundamental para construirmos relações saudáveis e significativas. Quando começamos a praticar a empatia, percebemos que cada pessoa tem sua própria história, suas próprias lutas e suas próprias emoções. Isso nos ajuda a ser mais tolerantes e a evitar julgamentos precipitados. Lembro de uma vez em que meu amigo parecia distante e irritado. A princípio, pensei que era algo pessoal, mas ao perguntar como ele estava, descobri que estava lidando com problemas familiares. Essa simples conversa me fez entender que sua irritação não tinha nada a ver comigo, mas com sua própria carga emocional. Um aspecto interessante da empatia é que ela nos permite ouvir de forma ativa. Muitas vezes, estamos tão preocupados em oferecer soluções ou conselhos que esquecemos de simplesmente ouvir. Quando realmente ouvimos o que o outro está dizendo,
criamos um espaço seguro para que a pessoa se sinta à vontade para compartilhar suas emoções. Esse tipo de conexão é inestimável e fortalece nossos laços interpessoais. Além disso, a empatia nos ajuda a lidar melhor com conflitos. Em situações de desentendimento, em vez de saltar para a defensiva, podemos nos perguntar: como essa pessoa está se sentindo? O que a levou a agir dessa forma? Essa mudança de perspectiva não só nos ajuda a entender melhor a situação, mas também nos permite abordar o conflito de maneira mais construtiva. Ao invés de tentar controlar a situação, buscamos uma solução que beneficie ambos os lados. Por fim, a prática da empatia nos ensina que não precisamos ter todas as respostas ou soluções. Às vezes, o que as pessoas realmente precisam é de alguém que as ouça e valide seus sentimentos. Esse é um presente que podemos dar uns aos outros. A diferença entre influência e controle: como impactar os outros de maneira positiva. Quando falamos sobre a diferença entre influência e controle, logo me lembro de como muitas vezes nos vemos na posição de querer moldar as ações e reações das pessoas ao nosso redor. É quase instintivo, não é? A gente quer que as pessoas ajam de uma maneira que nos agrade ou que nos faça sentir mais confortáveis. Mas, ao longo do tempo, percebi que a verdadeira influência não se trata de manipular, mas sim de inspirar. Influenciar alguém de maneira positiva é mais sobre ser um exemplo e permitir que o outro veja valor em nossas ações e palavras. Uma maneira eficaz de influenciar é através da autenticidade. Quando somos genuínos em nossas interações, criamos um espaço seguro para que os outros se sintam confortáveis em se abrir. Essa abertura gera um ambiente onde a influência flui naturalmente, sem a necessidade de controle. Por exemplo, quando compartilho minhas experiências pessoais de forma honesta, as pessoas tendem a se identificar, muitas vezes, se sentem motivadas a mudar algo em si mesmas. Isso é influência, não controle. Além disso, a comunicação é uma ferramenta poderosa nesse processo. Saber ouvir e fazer perguntas abertas pode realmente impactar a perspectiva de alguém. A partir do momento em que oferecemos um espaço para que o outro se expresse, estamos efetivamente mostrando que valorizamos suas opiniões. Essa valorização pode inspirá-los a considerar novas possibilidades, despertando neles a vontade de mudar ou melhorar algo em suas vidas. Por outro lado, quando tentamos impor nossas ideias, a tendência é que a resistência aumente. Outro aspecto importante é a empatia. Quando tentamos entender a perspectiva do outro, criamos um laço que vai muito além do controle. É como se estivéssemos dizendo: eu vejo você, e isso importa. Esse tipo de conexão é fundamental para que a influência aconteça de maneira fluida. Compreender as motivações e desafios do outro nos permite oferecer apoio em vez de imposição. É um jogo de dar e receber que resulta em crescimento mútuo. Por fim, é essencial lembrar que a influência não é um ato único, mas um processo contínuo. Às vezes, a mudança leva tempo, e precisamos ser pacientes e persistentes. Quando nos concentramos em impactar positivamente as pessoas ao nosso redor, acabamos criando um ciclo virtuoso de crescimento e inspiração. É um aprendizado constante que nos ensina a valorizar as pequenas vitórias e o progresso, em vez de nos frustrarmos com o que não conseguimos controlar. A aceitação da imperfeição, lidando com a frustração de não conseguir mudar os outros. Aceitar a imperfeição nos outros é uma das lições mais difíceis que aprendi. Existe uma tendência quase automática em querer que as pessoas que amamos sejam perfeitas ou, pelo menos, se comportem de uma maneira que consideramos ideal. Porém, a realidade é que todos nós temos nossas falhas e limitações. Quando conseguimos aceitar isso, não apenas aliviamos a pressão que colocamos sobre os outros, mas também sobre nós mesmos. A frustração de não conseguir mudar alguém pode ser paralisante. Lembro-me de momentos em que me sentia impotente diante de certas atitudes de pessoas próximas. A raiva e a tristeza se acumulavam, como se eu estivesse lutando contra um muro intransponível. Mas, ao perceber que a mudança genuína deve vir de dentro, comecei a entender que minha função não era forçar essa transformação, mas sim ser um apoio. Aceitar a imperfeição do outro é reconhecer que cada um tem seu próprio tempo e processo de crescimento. Outro ponto importante é que a busca pela perfeição pode gerar um ciclo vicioso de insatisfação. Quando focamos apenas em como podemos mudar os outros, deixamos de lado o que realmente importa: o nosso próprio desenvolvimento. Ao invés de nos perdermos em frustrações, podemos redirecionar nossa energia para o autocuidado e a autocompaixão. Isso, por sua vez, pode inspirar aqueles ao nosso redor a também buscarem um espaço de transformação interna. Essa aceitação também traz à tona a importância da compaixão. Ao entender que todos nós temos nossas lutas e imperfeições,
começamos a cultivar um espaço de compreensão e amor. Isso não significa que devemos aceitar comportamentos prejudiciais, mas sim que devemos abordá-los com empatia, reconhecendo que todos estão em suas próprias jornadas. Essa mudança de perspectiva pode aliviar a tensão nos relacionamentos e abrir caminho para diálogos mais construtivos. Por último, ao aceitar a imperfeição, aprendemos a valorizar as pequenas conquistas e progressos. Cada passo em direção à melhoria, por menor que seja, deve ser celebrado. Essa prática não só fortalece nossos laços, mas também nos lembra de que a beleza da vida está nas nuances e não na perfeição. Ao abraçar a imperfeição, encontramos liberdade, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que nos cercam. O poder da escolha, como nossas decisões moldam nossa vida e interações. Refletir sobre o poder da escolha é algo que sempre me fascinou. Todos os dias, fazemos uma série de decisões, algumas grandes e outras pequenas, que moldam não apenas nosso dia, mas também o nosso futuro. Às vezes, parece que estamos no piloto automático, mas quando paramos para pensar, percebemos que cada escolha, até mesmo as mais simples, tem um impacto significativo em nossa vida e nas interações que temos com os outros. Um exemplo claro disso é a escolha de como reagir diante de um desafio. Quando algo inesperado acontece, temos a opção de reagir com raiva, frustração ou até mesmo com calma e compreensão. A maneira como escolhemos responder não só define nosso estado emocional, mas também pode influenciar o comportamento das pessoas ao nosso redor. Quando optamos por uma resposta mais construtiva, criamos um ambiente em que os outros se sentem mais à vontade para se expressar e colaborar. Outra reflexão que me vem à mente é sobre o valor das escolhas conscientes. Muitas vezes, agimos por impulso ou por hábitos, mas quando tomamos um momento para considerar as consequências de nossas ações, começamos a perceber que temos mais controle do que imaginamos. Essa conscientização nos permite fazer escolhas que estão alinhadas com nossos valores e objetivos, resultando em interações mais autênticas e significativas. Além disso, o poder da escolha também se reflete em como lidamos com os relacionamentos. Escolher se comunicar de maneira respeitosa e assertiva, por exemplo, pode transformar a dinâmica de uma conversa. Isso não apenas nos ajuda a expressar nossas necessidades, mas também demonstra ao outro que valorizamos sua perspectiva. Essa troca saudável é fundamental para construir relações mais fortes e duradouras. Por último, ao entender que somos responsáveis por nossas escolhas, surge um senso de empoderamento. Isso nos permite reconhecer que, mesmo diante de circunstâncias difíceis, podemos sempre optar por como queremos viver e interagir. Essa liberdade de escolha nos dá a oportunidade de moldar nossa vida de acordo com nossas aspirações, criando um caminho que realmente ressoe com quem somos. Essa percepção é libertadora e nos convida a viver de maneira mais intencional, aproveitando cada momento como uma chance de fazer a diferença. O impacto da comunicação assertiva, expressando nossas necessidades sem querer controlar os outros. A comunicação assertiva é uma habilidade que, ao longo do tempo, aprendi a valorizar profundamente. Muitas vezes, a dificuldade em expressar nossas necessidades pode levar a mal-entendidos e frustrações, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Quando falamos de forma assertiva, estamos não apenas nos afirmando, mas também respeitando o espaço do outro. É uma dança delicada entre ser ouvido e ouvir. Lembro-me de um momento em que precisei expressar uma necessidade em um relacionamento próximo. O desafio era encontrar as palavras certas sem parecer que queria impor minha vontade. Ao adotar uma abordagem assertiva, consegui comunicar meus sentimentos e expectativas de forma clara, o que abriu um canal de diálogo. Essa experiência me ensinou que a assertividade não é sobre ganhar ou perder, mas sim sobre encontrar um equilíbrio saudável nas interações. Um aspecto essencial da comunicação assertiva é a habilidade de ouvir. Muitas vezes, pensamos que ser assertivo significa apenas falar, mas a verdadeira assertividade envolve também estar aberto a ouvir o que o outro tem a dizer. Quando nos dispomos a escutar ativamente, demonstramos respeito pela perspectiva do outro, criando um espaço onde ambos podem se sentir seguros para se expressar. Essa troca não só fortalece os laços, mas também evita desentendimentos. Além disso, a comunicação assertiva nos ajuda a estabelecer limites saudáveis. Ao expressar claramente o que precisamos e o que não estamos dispostos a aceitar, criamos um ambiente de respeito mútuo. Isso não significa que estamos tentando controlar o outro, mas sim que estamos cuidando de nós mesmos. Essa prática, por sua vez, pode inspirar os outros a também serem mais assertivos em suas comunicações. Por fim, a comunicação assertiva é um caminho para a construção de relacionamentos mais autênticos.
Quando somos claros sobre nossas necessidades e sentimentos, abrimos a porta para uma conexão genuína. Essa honestidade, por sua vez, fortalece a confiança e cria um ambiente onde todos se sentem valorizados. No final das contas, a assertividade se torna uma ferramenta poderosa para transformar nossas interações e nos ajudar a viver de maneira mais plena e consciente. A prática do desapego, libertando-se da necessidade de controlar os resultados. O desapego é uma das lições mais profundas que aprendi ao longo da vida. Por muito tempo, acreditei que o valor da paciência. Olha, eu sempre fui do tipo que queria tudo para ontem. Se eu pensasse em mudar alguma coisa na minha vida ou na vida dos outros, achava que bastava dar um empurrãozinho e tudo se resolveria. Mas a verdade é que a paciência é uma virtude que, quanto mais eu pratico, mais percebo o quanto é essencial. Ver os outros crescendo e mudando no tempo deles é uma experiência que exige uma calma que eu nem sempre tive. É como se eu estivesse aprendendo a dançar uma valsa em que o tempo é tão importante quanto os passos. Quando eu paro para pensar nas mudanças que fiz na minha própria vida, percebo que muitas delas não aconteceram da noite pro dia. Cada pequena transformação exigiu tempo, reflexão, acima de tudo, paciência. E o mesmo se aplica aos outros. Cada um tem seu próprio ritmo, e essa é uma lição que eu demorei a aprender. Às vezes, a gente quer que uma pessoa mude porque queremos o melhor para ela, mas forçar essa mudança só traz resistência. Por isso, aprendi a dar espaço, a esperar. Quando olho para amigos que estão passando por dificuldades, lembro que não posso apressá-los. A paciência me permite observar e compreender que cada um tem seu próprio processo. É um pouco como um jardim. Você planta as sementes, em vez de ficar puxando as flores para que cresçam mais rápido, você rega, cuida e aguarda. A beleza vem no tempo certo, e essa espera é parte do encanto do processo. Além disso, a paciência me ajudou a desenvolver uma maior empatia. Quando entendo que cada um tem sua trajetória, consigo me colocar no lugar do outro de maneira mais efetiva. Isso não só melhora a qualidade das minhas relações, mas também me faz um amigo melhor. Afinal, quem não gostaria de ter alguém ao seu lado que entende que a mudança é um processo gradual e que respeita o ritmo de cada um? Por fim, a paciência me ensinou a valorizar as pequenas vitórias. Cada passo dado por mim ou por alguém que amo merece ser celebrado. Aprender a observar essas pequenas conquistas, sem a pressa de querer grandes resultados, tornou minha vida muito mais rica. A jornada, com todas as suas nuances, é o que realmente importa. A influência do ambiente. Quando me dou conta, logo percebo que o ambiente em que estamos inseridos tem uma influência absurda sobre nosso comportamento. Lembro de uma fase da minha vida em que passava muito tempo em um lugar carregado de negatividade. As conversas eram sempre sobre problemas, reclamações. E, adivinha? Eu me deixei levar por isso. Comecei a reclamar e a ver o mundo através de uma lente pessimista. Foi aí que percebi que, se o ambiente pode me moldar de maneira tão negativa, ele também pode fazer o oposto. Por outro lado, quando me cercava de pessoas positivas, que buscavam soluções e viam oportunidades onde outros viam barreiras, minha perspectiva mudou. É incrível como a energia das pessoas ao nosso redor pode nos afetar. Por isso, hoje, busco estar perto de quem me inspira e me motiva a ser uma versão melhor de mim mesmo. O ambiente não controla a gente, mas ele definitivamente pode influenciar nossas escolhas e comportamentos. No entanto, é importante lembrar que, mesmo quando o ambiente não favorece, a gente ainda mantém o controle sobre nossas reações. O truque é saber como filtrar essas influências. Eu aprendi a criar um espaço seguro dentro de mim, onde posso me libertar das pressões externas e refletir sobre o que realmente importa. Essa habilidade me ajuda a permanecer firme em meus valores e a não me deixar levar pelas correntes do ambiente. Além disso, ao entender que o ambiente impacta a todos, posso ter mais empatia pelas lutas e reações dos outros. Às vezes, basta um olhar mais gentil e compreensivo para a gente perceber que a pessoa está apenas refletindo as circunstâncias ao seu redor. Isso me ajuda a interagir de maneira mais assertiva e a não tomar as coisas para o lado pessoal. Por fim, a consciência sobre a influência do ambiente me fez um defensor da criação de espaços positivos, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Estou sempre buscando formas de contribuir para que os ambientes em que estou sejam mais acolhedores e estimulantes. Afinal, todos nós podemos fazer a diferença, mesmo que seja em pequenas doses. Aprendendo com os conflitos. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que os conflitos são inevitáveis. E, por mais que eu tentasse evitar, eles sempre apareciam. Contudo, ao invés de ver essas desavenças como algo negativo,
comecei a enxergá-las como oportunidades de crescimento pessoal. A cada desacordo, havia uma chance de aprender algo novo sobre mim mesmo e sobre os outros. A primeira vez que percebi isso foi em um desentendimento com um amigo. Ao invés de simplesmente me afastar, decidimos conversar. Foi um papo difícil, cheio de emoções à flor da pele, mas ao final, saímos mais fortes. Descobri que, por trás do conflito, havia não só as nossas diferenças, mas também a vontade de nos compreender. Essa experiência me mostrou que, mesmo em momentos de tensão, existe uma rica oportunidade de aprendizado. Os conflitos também me ensinaram a ser mais assertivo. Antes, eu costumava evitar confrontos, mas percebi que isso só acumulava ressentimentos e aumentava a tensão. Aprendi que, ao enfrentar as situações de frente, com respeito e abertura, posso expressar minhas necessidades e sentimentos de maneira saudável. Isso não só melhora a comunicação, mas também ajuda a fortalecer os laços. Outra lição valiosa que tirei dos conflitos é a importância do perdão. Não estou falando apenas de perdoar os outros, mas também a mim mesmo. Às vezes, a gente se culpa por não ter lidado com a situação da melhor forma e acaba se afundando em emoções negativas. Aprender a perdoar, a deixar ir o que não posso controlar, foi um passo fundamental para minha paz interior. Por fim, os conflitos me ensinaram que o respeito é a chave. Mesmo quando discordamos, é essencial manter um diálogo respeitoso. Isso pode não apenas resolver a situação, mas também enriquecer nossas relações. Cada desavença pode se transformar em um aprendizado valioso, se estivermos dispostos a ouvir e a nos abrir para o outro. O papel da resiliência. A resiliência é uma qualidade que eu venho cultivando ao longo dos anos, e passo a afirmar que ela é fundamental para lidar com a resistência dos outros. Às vezes, enfrentamos pessoas que não estão dispostas a mudar ou que reagem negativamente às nossas tentativas de ajudar. Nesses momentos, a resiliência se torna nossa melhor amiga. É como uma armadura que nos protege das frustrações e nos permite continuar na nossa jornada, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Eu me lembro de uma fase em que tentava ajudar um colega a melhorar seu desempenho no trabalho. Minhas intenções eram boas, mas ele estava tão fechado às críticas construtivas que a situação se tornou desgastante. Foi então que percebi que, por mais que eu quisesse ajudá-lo, a mudança precisava vir dele. E eu? Eu precisava ser resiliente. Aprendi a respeitar o ritmo dele e a não levar para o lado pessoal a resistência que ele mostrava. A resiliência também me ensina a focar em minha própria jornada. Em vez de me deixar abalar pelas dificuldades dos outros, eu aprendi a priorizar meu crescimento pessoal. Isso não significa ser egoísta, mas entender que cada um tem seu caminho e que eu não posso carregar o peso das escolhas alheias. Essa mudança de perspectiva não só me fortaleceu, mas também me fez mais paciente e compreensivo. Quando enfrento resistência, é como se eu estivesse passando por um teste. A resiliência me permite aprender com essas experiências, desenvolvendo não apenas minha força, mas também minha empatia. Percebo que a resistência dos outros muitas vezes é um reflexo de suas próprias inseguranças e medos. E, ao entender isso, posso me conectar de forma mais profunda com eles, mesmo em meio a desafios. Por fim, a resiliência me ensinou a celebrar cada pequena vitória. Cada vez que supero um obstáculo, por menor que seja, é um passo em direção ao meu crescimento. E, quando vejo alguém que amo enfrentando dificuldades, faço questão de lembrar que a jornada deles também é cheia de pequenas vitórias. Isso nos une e nos fortalece, criando laços mais profundos e significativos. A busca por autoconhecimento. A busca pelo autoconhecimento é uma jornada que, para mim, tem se revelado transformadora. Quanto mais fundo eu vou, mais percebo como entender a mim mesmo pode melhorar drasticamente a qualidade das minhas relações interpessoais. Antes, eu costumava agir por impulso, deixando que as emoções guiassem minhas reações, muitas vezes, me arrependia das palavras ditas ou das decisões tomadas. Hoje, percebo que a verdadeira força está em conhecer meus próprios limites e saber como lidar com minhas emoções. No início dessa jornada de autoconhecimento, me deparei com algumas partes de mim que não gostava muito. Reconhecer minhas fraquezas foi um passo difícil, mas essencial. Ao invés de tentar escondê-las, decidi aceitá-las como parte de quem eu sou. Essa aceitação me trouxe uma paz interior que eu nunca tinha experimentado. E, ao me aceitar, descobri que também posso aceitar melhor os outros. E aí, pessoal? Vamos refletir um pouco mais sobre tudo que conversamos até agora. Lembre-se, o verdadeiro poder não está em tentar moldar o comportamento dos outros,
mas em dominar suas próprias reações e emoções. Cada vez que você se depara com uma situação difícil, pergunte-se: como eu posso responder a isso de maneira construtiva? E se você começar a ver os desafios como oportunidades de crescimento? O estoicismo nos ensina que a vida é cheia de incertezas, mas a forma como reagimos a elas é o que realmente importa. Como você tem lidado com as frustrações do dia a dia? Tem permitido que a opinião alheia te afete ou tem se mantido firme? Lembre-se, o autocontrole é um músculo que se fortalece com a prática. Cada pequena vitória conta. Então, que tal hoje mesmo você se comprometer a focar apenas no que pode controlar? E, claro, quero ouvir de você. Qual foi a última vez que você se sentiu no controle da sua vida? Comente aqui embaixo e vamos juntos explorar essa jornada. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir isso.